Olá, estamos no ar com mais um PodPan. Hoje nós estamos aqui com o professor João Pedro de Oliveira Biasi. Seja muito bem-vindo. Ô Rogério, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e é um prazer falar também com os nossos queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela atenção de todos. Ok, estamos muito felizes também em poder entrevistá-lo e falar de um assunto tão importante que é a reforma do Código Civil brasileiro. Então, o professor João é professor em Direito Civil e advogado. É doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Sistema Jurídico Contemporâneos pela Universidade de Roma, graduou-se em Direito também pela Universidade de São Paulo e foi pesquisador visitante do International Institute for the Unification of Private Law, que é UniDroit. Isso. Esse é o nosso entrevistado de hoje. Então percebemos que temos aqui um doutor para falar sobre um assunto tão importante conosco. Bem, professor, falando sobre o projeto de lei, 4 de 2025, que fala sobre a modernização do Código Civil. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui muito importante, e isso é importante, eu acho que não só para essa nossa classe jurídica, mas importante para os brasileiros em si. E nós temos a Constituição Federal, no qual é a nossa lei maior, mas o Código Civil, se for prestar um pouco mais de atenção, ele que domina e nos rege aqui na nossa vida cotidiana. Então, o que motivou a criação do projeto de lei 4 de 2025 para reformar o Código Civil? Olha, Rogério, essa é uma consideração importante para o começo da nossa conversa, sobretudo para a gente situar o espaço que nós nos encontramos, né? O Código Civil, o direito civil como um todo, e o Código Civil, claro, é a lei fundamental do direito privado, né? É o direito do cotidiano, né? Nós não escapamos da incidência do Código Civil em nenhum momento da nossa vida civil, nenhum momento. A gente tem a incidência do Código Civil praticamente todo dia da nossa vida, em várias ocasiões. Então, é uma legislação fundamental para qualquer tipo de sociedade civil. Sociedade de direito privado depende do Código Civil em todo segundo, né? E é claro, por ser uma lei tão fundamental, tão enigmática, eu diria, para a regulação da vida privada, existe uma preocupação de que essa legislação, né, dê conta das necessidades de uma sociedade, claro, né? Agora, eu acho que aqui eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado, sabe, Rogério? O que é um código? O que é um código civil? O Código Civil, ele reúne as regras já consolidadas, sedimentadas numa sociedade civil. O que eu quero dizer com isso? Não pode haver espaço no Código Civil para tentativas novidadeiras, criações novidadeiras. O que eu quero dizer? O Código Civil ele serve para dar sequência e caminho às relações privadas, estabilidade às relações privadas. E a própria noção de Código Civil, a própria definição do que é um código, transmite essa ideia, né? As nossas regras que estão no Código Civil de 2002, e eu acho importante dizer isso para todos os colegas, elas são regras muitas vezes milenares, são regras que derivam da experiência romana clássica, sobretudo lá na parte especial de contrato, só para citar alguns exemplos, né? E isso é fundamental de ser percebido no Código Civil. O Código Civil ele não precisa ser inteiro do século XXI. Não é isso. E é até importante que não seja. O Código Civil ele precisa transmitir uma sequência de tradição no direito privado. É claro que essa sequência de tradição comporta emenda, comporta ajuste aos tempos, né? E eu acho que é dentro dessa perspectiva que vem o projeto de lei. Ainda sobre esse tema, eu só queria trazer uma consideração até para inserir um pouquinho uma problemática da discussão em torno dessa atualização do Código Civil, que é um pouco do escopo que se tem no projeto número 4, né? E eu digo isso, Rogério, quase que na tentativa de convidar todos a um pensamento crítico sobre o que estamos tendo, né? Em primeiro lugar, né, nós temos o hábito, eu digo civilistas, né, nós temos o hábito de dizer o seguinte: olha, o Código Civil ele está ultrapassado, porque ele é resultado de um projeto de lei
da década de 70, né? O anteprojeto é da década de 1972, se não me engano, e aí o projeto alcançou-se a condição de projeto em 1973. Esse seria o projeto do Código Civil de 2002, né? E aí alguém poderia dizer, poxa, é antigo, né? E aí, depois de 2002, ainda temos um pouco mais de 20 anos, né, de vigência. Fala, poxa, acumula-se muito tempo. Por mais que isso seja um fato, Rogério, isso é inegável. O projeto é de 1970, da década de 70. Isso é inegável. Agora, o que nós temos que lembrar e não nos olvidar de forma alguma? Esse projeto tramitou durante esse tempo. De 1970 até 2002, nós tivemos 2 turnos nas casas legislativas que introduziram discussões muito relevantes para o projeto de lei que virou o Código Civil de 2002. Então, não é que a lei ficou parada lá, né, por um tempo, e aí só em 2002 que ela veio a encontrar espaço, né, na nossa legislação. Não, quem gosta de estudar direito civil, Rogério, normalmente tem interesse, né, em pesquisar as discussões que se teve no Congresso nessa época. Tem lá extratos do Tancredo Neves, ainda na condição de deputado, falando do artigo que falava do 317, da correção monetária, do problema da hiperinflação. Essas discussões foram relevantes para a época e contribuíram para algumas modificações do que veio a ser o Código Civil de 2002. Né? Então, não é estático isso. Né? Não é um projeto da década de 70. Ele, de fato, é um projeto da década de 70 que veio recebendo considerações e adendos ao longo da sua tramitação. E depois de 2002 até agora, nós tivemos várias legislações, inclusive de natureza constitucional, que vieram modificando o projeto e o Código Civil de 2002 até a situação atual. Né? A gente pode citar, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica agora, de 2019, que é recente, que modificou o Código. Então, veja... Tudo bem, o Código Civil ele vem de um projeto da década de 70, mas já podemos criticamente, né, reconhecer que ele não é uma coisa estática. Não é que o projeto não dialoga com o século XXI. Não, de forma alguma. Nós temos várias ocasiões em que esse projeto recebeu adendos, recebeu considerações. Mas esses adendos e considerações, eles mantiveram, sim, um núcleo duro sistêmico. O Código Civil, como eu falei, pela sua própria conclusão, pelo seu próprio conceito, né, ele precisa ser sedimentalizado, ele precisa representar uma tradição de direito privado. Né? E isso é fundamental para que nós não incorramos aí em um ambiente de insegurança ou um ambiente de imprevisibilidade das relações do cotidiano. Né? Correto. E assim, dentro de tudo que o professor falou, faz sentido e até para a população pensar um pouco sobre isso, né? O Código Civil ele vem para modernizar algumas coisas, sim, mas essa sedimentação é importante, que é a base da sociedade, né? Das relações. Que isso não existe modernização, porque senão a gente perde também o controle, né? E aí dentro desse projeto, professor, quem que esteve à frente na elaboração desse projeto, agora o 4 de 2025? Isso também é interessante dizer, né? Um tempo atrás, né, uma comissão de juristas foi convidada, né, foi formalizada para discutir a possibilidade de fazer alguma atualização do Código Civil. Essa comissão convidou juristas do mais alto nível, pessoas muito gabaritadas, muito competentes, para desenvolver estudos, né, e, sobretudo, apresentar ao final um anteprojeto apto a promover exatamente essa finalidade, que seria a atualização do Código Civil. Né? E esse desenvolvimento foi feito. Algumas pessoas até falam, olha, foi muito rápido, né? Se desenvolveu de um jeito muito rápido, quase como se fosse uma espécie de gestação. Né? E eu particularmente eu entendo esse ponto, né? Mas eu confio bastante também que agora, na natureza de projeto, nós vamos ter, assim como tivemos com o Código Civil de 2002, né, nós vamos ter tempo para discutir isso no âmbito de processo legislativo. Essa comissão desenvolveu esse trabalho em várias frentes. Então, analisou-se o Código Civil como um todo e houve também uma comissão, dentro da comissão, né, a criação de um membro, um espectro específico para o direito digital.
né? O direito digital, que seria um livro novo ao Código Civil de 2002, que eu acho que até compõe aí algumas anotações nossas ao longo da nossa conversa. Mas, em resumo, né, o anteprojeto foi desenvolvido por meio dessa comissão, apresentado por ela ao senador Rodrigo Pacheco, né, que decidiu por bem, até onde sei, sem nenhuma alteração da versão final do anteprojeto trazido pela comissão, a trazê-lo como projeto, agora projeto de lei número 4. Né? Isso é interessante também, que possivelmente houve audiências públicas também, né, para ouvir assim várias cidades em relação à criação desse anteprojeto? Sim, eu tenho conhecimento de que houve encontros, houve convites para a sociedade civil ainda nos idos da comissão, né, ainda no espectro do anteprojeto, de se desenvolver algum tipo de consideração, de participação nesse procedimento. Mas assim, Rogério, sobretudo foco aqui e destaco aqui do estado da arte, né? O projeto começa a tramitar agora, né? Existe um projeto, efetivamente. Eu tenho bastante esperança, né, de que nós tenhamos condição, como sociedade civil como um todo, de discutir esse projeto mais profundamente. Eu acho que nós temos pontos para discutir e melhorar seguramente. Né? Ótimo. Então, entrando agora dentro do projeto em si, fala um pouco sobre isso. Quais são os principais pontos de modernização dessa proposta? Eu acho o seguinte, né, Rogério? Eu acho que a gente tem uma visão geral sobre o projeto, que é muito difundida, né, entre os membros da comissão, né, que apresentaram o projeto. E, atualmente, nós vivenciamos um ambiente de profunda discussão sobre o conteúdo, de maneira crítica mesmo, sobre o conteúdo dos artigos, né, que são trazidos ao projeto. A reforma, Rogério, ganhou estrutura alargada, né? São muitos artigos que são introduzidos, introjetados ao Código Civil se esse projeto de lei for adiante, né? Então, alguns críticos do projeto dizem, né, um novo Código Civil, né? E eu não acho que essa é uma crítica equivocada. A reforma é bastante significativa mesmo, né? Então, a gente precisa discutir isso com bastante parcimônia, né? Só um parênteses rápido, Rogério, que eu acho que é interessante do ponto de vista histórico, né? Quantos códigos nós tivemos no Brasil? Nós tivemos assim que o Brasil se tornou independente, né, vigorou entre nós as ordenações filipinas do Reino de Portugal. As ordenações filipinas do Reino de Portugal vigoraram no Brasil mais tempo do que em Portugal. Porque em Portugal, no século XIX, tivemos um Código Civil, que foi o Código Seabra, em Portugal, e no Brasil não tivemos. Nós tentamos, né? Tivemos vários projetos que fracassaram, que não encontraram apoio, até parlamentar, político, na época do Império, né? E depois também no início da República Velha. Nada disso adiantou. Só em 1916 que veio o primeiro Código Civil do Brasil, né? O Código do Clóvis Bevilacqua. E esse código, veja só então, 1822 até 1916, regime das ordenações filipinas do Reino de Portugal, de 1604. De 1916 até 2002, o Código Civil de 16. Novamente, é o texto de 16? Não, de forma alguma. O Código Civil de 16 recebeu várias emendas ao longo. Assim como o Código Civil recebe várias emendas. Né? Mas manteve-se o núcleo. Não tem. O Código Civil não é alterado a toque direito. Não funciona dessa maneira. Né? E aí, depois do Código Civil 16, veio o Código Civil 2002. Né? Então, de 2002 para 2025... Se olharmos retroativamente, parece pouco tempo para se trazer um novo código. Né? Então, eu acho que é importante a gente tomar esse cuidado justamente por aquele aspecto da sedimentação. Né? As regras do Código Civil, sobretudo, são regras tradicionais. Não no sentido ruim da palavra, no sentido de distante da realidade, mas sim no sentido de testadas, ideias experimentadas, experienciadas, né? E isso não pode ser de forma alguma retirado da nossa preocupação quando a gente mexe no Código Civil. Né? Então, feita essa linha, vamos olhar aí um pouco o projeto. Né? O projeto tem mais de 1000 artigos, né? E eu optei, né? Estou pegando aqui o meu celular, para trazer uma reflexão sobre alguns deles. Né? Eu queria falar contigo aqui sobre um artigo de responsabilidade civil. O tema da responsabilidade civil vem sendo muito apontado nos outros eventos de mídia, em outros podcasts, em entrevistas em jornais, né? Porque, é claro, um tema fundamental. Né?
Para que serve a responsabilidade civil, né, Rogério? Em suma, né? Ela tem uma função que é quase que tradicional dela, de reparar danos, né? Danos indenizáveis, evidentemente. Não são todos os danos que são objetos da responsabilidade civil. Mas aqueles que advêm de ato ilícito, eles carecem aí de um início, né, de uma trajetória que pode culminar na responsabilidade civil, né, na identificação de uma pretensão indenizatória. Função é essa, né? E a extensão dessa pretensão indenizatória a gente costuma chamar que é a extensão, é o princípio da reparação integral. O que isso significa? Olha, a indenização se mede pela extensão do dano. É isso. Então, se eu sofri um dano de 100, a minha indenização vai ser de 100. Se eu sofri um dano de 1.000, a indenização vai ser 1.000. E aí o que acontece? Algumas pessoas discutem, a gente precisa adicionar funções à responsabilidade civil, a função pedagógica, a função punitiva. Você teve um dano de 100, mas como você faz isso o tempo inteiro, eu vou te condenar a 1.000. Sabe? Vamos apertar ali um pouquinho o autor do ato ilícito, né? Há uma discussão na literatura sobre isso. Isso é inegável. Eu adianto você, pessoalmente, eu não acho que a responsabilidade civil deveria se esquivar da sua única função, que é essa reparatória mesmo que eu disse, né? Mas isso sou eu, não sou o rei da verdade. Existem outras posições que admitem aí as funções punitivas e pedagógicas e por aí vai. Só que isso não é consolidado. Isso não é sedimentado. Existe uma discussão sobre isso. Entretanto, o projeto vai na linha de admitir essas novas características, lá trazendo ao projeto o artigo 944-A. Esse 944-A, o 944 é o que fala que a indenização se mede pela extensão do dano. Sim. Aí ele fala 944-A, e aí traz uma série de prerrogativas. O parágrafo 3º do 944-A, que vem sendo aí objeto de muita discussão atualmente, né? Vem sendo discutido por várias entidades de mídia, eu não quero me ocupar muito disso, mas eu quero chamar a atenção para isso, né? Ele diz o seguinte: ao estabelecer a indenização por danos extrapatrimoniais em favor da vítima, o juiz poderá incluir uma sanção pecuniária de caráter pedagógico. Então, veja. O juiz determinou que danos extrapatrimoniais ocorreram contra a vítima. A vítima sofreu danos extrapatrimoniais. O que está dizendo aqui o parágrafo 3º? Olha, nesse caso, o juiz poderá incluir uma sanção pecuniária de caráter pedagógico. Em casos de especial gravidade, havendo dolo ou culpa grave do agente causador do dano, ou em hipóteses de reiteração de condutas danosas. Qual que é o tema que eu acho que está se repetindo bastante aqui nas discussões sobre o anteprojeto? Me parece, e essa não é uma impressão isolada minha, sejamos honestos, é uma impressão que se reverbera nos grandes juristas do país, todos que tiveram a oportunidade de comentar também, não só, claro, o pessoal da comissão entende de outra maneira, mas tantos outros juristas trazem uma interpretação de que isso aqui é muito aberto, isso aqui é muito amplo. O que é essa função pedagógica, reiterados casos? Né? Qual que é o critério que o juiz vai utilizar para impor essa função pedagógica, essa sanção pedagógica? E aí vem a discussão, para onde vai esse dinheiro? Né? Vai para a vítima? Aí tem, logo adiante, né, nós temos ali a determinação do parágrafo 6º. Respeitadas as exigências processuais e o devido processo legal, o juiz poderá reverter parte da sanção mencionada no parágrafo 3º em favor de fundos públicos destinados à proteção dos interesses coletivos ou de estabelecimento idôneo de beneficência no local em que o dano ocorreu. Mas o juiz poderá. Então, ele pode mandar para parte, ou pode mandar para fundos públicos, ou pode mandar para essas entidades do terceiro setor. O que vai acontecer? Não sei. E eu acho que isso traz um ambiente de certa insegurança, de trepidação. De novo, o tema da função pedagógica não é um tema pacificado. A gente tem discussões na literatura sobre isso. E agora vem o código, vem o projeto, né? Imaginemos que ele entre em vigor dessa forma, né? Que traz essa função pedagógica, que ainda é um conceito oscilante, e o traz dessa maneira. Eu tive a oportunidade, Rogério, de discutir com pessoas que
que entendem a necessidade de se trazer essa função pedagógica à responsabilidade civil. Mesmo essas pessoas até falam, olha, esse artigo aqui não me agrada, né? Então eu acho que eu não estou trazendo nenhuma crítica aqui à comissão, não é nada disso, mas esse tipo de dispositivo legal precisa passar pelo crivo da discussão pública. Perfeito. A gente precisa discutir isso para ver se é o momento de trazer isso ao código. E o mesmo diz respeito ao direito digital. Lá no livro de direito digital, nós temos ali artigos que mencionam Skype, WhatsApp. Será que mencionar uma empresa privada no Código Civil é a melhor jeito, né? O melhor jeito de se trazer uma regra de sedimentação, que é o Código Civil? Isso aqui não é uma lei operacional do Executivo, isso é o Código Civil, né? A gente vai trazer o Código Civil, temas como Skype. Eu, pelo menos, não uso mais Skype, sabe? Sei lá, daqui 10 anos, será que nós vamos usar o WhatsApp? 10 anos atrás, nós não falávamos tanto em WhatsApp, né? Então, eu acho que são essas coisas, assim. Eu vejo no projeto muitos desafios, sabe? E eu acho que nós precisamos enfrentá-los, né? Eu citei aqui pouca coisa, poderia falar tantos outros artigos também, a parte de contratos, acho que tem muitos temas, né? Um enfrentamento de conceito do que é simetria contratual, o que é paridade contratual, coisas que um autor diz uma coisa, outro autor diz outra. Será que esses conceitos estão prontos para entrar no Código Civil, né? Eu tenho minhas dúvidas profundas se esse é o momento, né? Eu vou tomar a liberdade de falar sobre uma das mudanças e gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso, que é sobre a herança e partilha dos bens. Sim. Então, essa modernização, ela traz uma nova reflexão nesse sentido, nessa dinâmica de família? Na parte de... eu acho que é importante até dizer isso, né? Na parte de direito... Vamos falar primeiro da parte de direito de família, né? Existem tópicos em direito de família que são sedimentados já, né? O casamento entre homem e mulher, como está escrito no Código Civil atualmente. Não há dúvidas, né, de que o casamento ele se performa entre duas pessoas, não necessariamente homem e mulher. Pode ser homem, mulher e mulher. Né? Não há dúvidas disso. O Código Civil fala de um jeito atrasado, indiscutivelmente, né? Então, uma modificação nesse tópico me parece ser muito tranquila, né? muito necessária, inclusive, para fins de esclarecimento da legislação brasileira para o mundo, né? Eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? Agora, existem discussões, né, que, novamente, precisam ser projetadas de um jeito mais claro, né? Eu vou citar duas delas, as duas em direito das sucessões. A primeira, hoje, o cônjuge e o companheiro, ambos são herdeiros necessários, né? Existe ali uma discussão se o companheiro é herdeiro necessário, parece que foi integralmente superada nos tribunais superiores. Acho que é isso. O cônjuge e o companheiro hoje são herdeiros necessários, pelo 1829, para inciso 3 do Código Civil. E o projeto de lei, ele tenta remover o cônjuge e o companheiro da condição de herdeiro necessário, voltando a uma perspectiva que existia no Código Civil de 16, né, sobre isso. Então, o cônjuge e o companheiro não herdariam necessariamente, né, na hipótese do novo inciso 3 do 1829. Né? Nesse contexto, né, eu acho que carecemos ainda de uma discussão, de novo, cívica. Né? Não estou falando de entre juristas, nós precisamos realmente ter a sociedade civil engrenada, né, nessa discussão para ver se é o que se deseja hoje, voltar às regras do Código Civil de 16, no que se refere ao herdeiro necessário ou não. Né? O Código Civil de 2002 elevou o cônjuge e sobretudo, o companheiro, depois nas interpretações jurisprudenciais e conforme a Constituição, à condição de herdeiro necessário. Vamos voltar para a situação sem herdeiro necessário? É melhor? É pior? Eu acho que hoje a sociedade civil não se manifestou ainda sobre isso. Eu sinto falta disso. Seguramente, na literatura jurídica, não existe unanimidade nesse sentido. Então, eu vejo aqui um enfrentamento importante. E digo isso com toda a vênia aos defensores do projeto. Muitas vezes eu vejo em manifestações públicas dos membros da comissão, enfim, de pessoas que defendem o projeto, que o projeto só traz pontos consolidados.
Não, o projeto só traz coisa sólida na literatura e na jurisprudência, apoia-se nas decisões dos tribunais. Não, a gente tem discussões duras aqui, duras, sensíveis. Essa é uma delas. O 944A é outra. E o segundo tema de direito das sucessões que eu queria trazer, falei aqui da sucessão, do cônjuge, né, ser herdeiro necessário, né, diz respeito à possibilidade de, por meio de pacto antinupcial, renunciar direitos hereditários. Então, imaginemos, eu sou casado, né, e aí, eu vou me casar, né, e aí a minha esposa, né, e eu, nós dois, decidimos o seguinte, queremos um regime de bens lá, de separação de bens, por exemplo. E além disso, nós também renunciamos direitos hereditários que podem existir de um contra o outro. Nesse contexto, eu faria isso por pacto antinupcial. Veja, existe uma profunda discussão, um rompimento de tradição nesse sentido. João, eu não sou avesso a essa ideia, eu acho que é uma coisa interessante, aumenta a liberdade das partes. Tudo bem. Mas, de novo, um pouco de juízo, quase de humildade, né? A gente precisa trazer isso à discussão de todos. Né? Essa é uma posição defendida por parte da literatura. Um grande amigo meu escreveu uma tese de doutorado sobre isso, muito competente a tese, no sentido de defender a ideia, mas é certo que isso precisa ser discutido um pouco de maneira com mais parcimônia. Tá? O meu maior medo, Rogério, com o projeto é que ele não passe pelo crivo da sociedade. Como o Código Civil 16 passou, como o Código Civil de 2002 passou. Não nos enganemos, a meu ver, que isso aqui é só uma reforma. Não, isso aqui é praticamente um código novo. A reforma é uma reforma muito profunda para ser discutido, para ser aprovado a toque de caixa. Eu espero, e eu acredito, não digo isso sem fé nenhuma, né, que o nosso projeto número 4 aqui, ele vai ser profundamente discutido, e se a sociedade civil encontrar essas deficiências, ele não vai ser aprovado. Eu espero isso da sociedade, espero isso da comunidade política do Brasil. Essa é a minha esperança. Eu também, particularmente, torço por isso. Bem, a gente tem assunto aqui para muitas horas de conversa, né, professor? Enfim, estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa. Eu queria encerrar esse nosso bate-papo aqui com o que o professor diria assim, qual é a importância dessa reforma para o Brasil? Olha, eu acho que esse é um momento importante de mobilização da sociedade civil como um todo, né? O Código Civil tem pontos a melhorar? O Código Civil é uma obra perfeita? Claro que não, né? Ele carece de melhorias? Com certeza. Ele precisa de projeções novas? Claro que sim, né? Eu citei aqui o artigo lá do casamento entre homem e mulher. Claro que isso precisa ser reformado, né? E é muito triste como país ter uma norma que não reflete isso, né? Agora, eu acho que é importante que a sociedade civil não perca de vista o que é um código. Um código é uma legislação fundamental de um determinado tema, a gente está pensando no Código Civil, e que representa os fundamentos de tradição jurídica daquele tópico. Quando eu olho para as regras de comodato, quando eu olho para as regras do mútuo, quando eu olho para as regras da compra e venda, eu estou olhando para uma tradição de família romano-germânica de milênios, que chega até nós. Isso é uma entrega, tradição, né? Uma entrega que chega até nós. E nós não devemos rompê-la. Nós não precisamos, Rogério, de um novo sistema de direito privado. Nós não precisamos. A atualização não deve significar substituição. A atualização deveria se projetar a esses tópicos de fato, isso aqui é consolidado, casamento não é necessariamente só entre homem e mulher. Vamos alterar isso, vamos trazer isso ao século XXI. Pois bem, está ótimo. Não há um rompimento de sistema. O meu receio com alguns temas que são trazidos a essa discussão e que seguramente serão projetados melhor ao longo desse ano e de tantos outros do trâmite desse projeto, é de que a gente precisa separar o joio do trigo, né? Separar a atualização da novidade, né?
E eu, João, penso que o momento da novidade ainda não chegou. Né? Eu penso que o momento é de atualização, é de redistribuição das regras que nos acompanham e que nos acompanham tão bem, inclusive, ao longo de tantos séculos de existência. Né? Muito bom. Professor, um prazer imenso aqui dessa conversa nossa. Alegria minha. Quero agradecer a presença do professor aqui e que possamos ter mais vezes essa sumo conhecimento aí que o professor traz para nós e para todos que estão nos ouvindo, que nos ouvirá, e que isso fica também como um pontinho de instigar as pessoas a se interessarem por uma reforma tão importante que está tramitando hoje aqui no Brasil, né? Olha, Rogério, eu agradeço muito a oportunidade, foi um prazer falar com você, um prazer estar aqui no podcast de novo, é sempre uma alegria. E até agora, me atrevendo a falar com o nosso ouvinte, né, eu acho que a grande lição que a gente pode extrair desse nosso bate-papo é a necessidade de nos envolvermos na discussão desse projeto, né? Eu acho que não é suficiente observarmos essas discussões gerais. Falando, não, o projeto atualiza. Não, a gente precisa ler o projeto. A gente precisa ler os artigos que são propostos. Isso é um ponto, inclusive, de comum acordo, né, entre os defensores e os críticos ao projeto. Eles falam, olha, a gente precisa ler o projeto. Então façamos isso. Vamos ao projeto, vamos ler os artigos, vamos enfrentar esses temas criticamente e vamos apresentar as nossas opiniões de maneira, claro, sempre republicana, sempre convidativa, para uma melhor tramitação dele, seja para sua aprovação, seja para sua aprovação com mudanças, seja até mesmo para sua rejeição no Congresso Nacional. Qualquer um dos três caminhos, o caminho certo é o caminho do diálogo, sem dúvida. Ok, muito obrigado. Então chegamos ao fim aqui de mais um Pod Pan. Maravilha.